é um bom reforço, e sim, é ala também, é jogador de lateral esquerdo de origem, mas na Rússia ele atua como ala, até porque muitos times europeus jogam nesse mesmo esquema do Paulo Sousa, e o Spartak Moscou é um desses exemplos. Ele joga lá como ala esquerdo, se adaptou muito bem à posição. O fato de ser lateral não o garante, né, lateral de ofício, não garante que ele vai sair bem como ala, mas com o Ayrton Lucas aconteceu. Um exemplo do que não aconteceu é o próprio René, né, que até como lateral tem suas dificuldades. O Ramon, o Paulo Sousa já disse em algumas entrevistas que está tendo dificuldade de se adaptar a esse novo esquema, e o Ayrton Lucas chega, vai ser um bom reforço para o Flamengo, numa posição onde o Flamengo ainda tem dificuldade. Porque quem deveria atuar por ali, escolha do Paulo Sousa, era o Everton Ribeiro, que não se adaptou totalmente. Então, pensando em calendário, pensando no ano 2022, em grandes títulos, ele precisa, de fato, de alguém que atue ali, que pegue a camisa, eu sou o dono da posição. Vai ter o certo rodízio por conta da temporada, a gente já sabe, mas o Ayrton Lucas é um jogador indicado para aquela posição de fato, e eu fico muito feliz com essa notícia. Para mim, ele chega para tomar a camisa de titular de forma natural. Para mim, um grande reforço que o Flamengo pode estar se aproximando. E já que você falou para eu passar a bola para o Rudieri, eu vou passar. E aí, Rudieri, o que tu achou? E é bom jogador. E ó, é Flamengo, hein? É flamenguista. Fala aí, Rudi. Primeiramente, meu destaque inicial vai para o Will Smith, que ganhou o Oscar, ainda deu um tapão. Eu, como humorista, agora eu vou fazer show hoje lá para te citar, lá na Olegário Maciel. Então, todo mundo convidado, tá? 9 horas da noite com o Aaron Pinheiro lá. Já tô boladaço de fazer qualquer piada, meu irmão. Vou ter que tomar cuidado. O maluco fez a piada, tomou-lhe um tapão bolado mesmo. E verdade, hein? Porra, impressionante. Mas brincadeiras à parte aí, eu gosto muito do futebol do Ayrton Lucas, acho que vai encaixar perfeitamente ali no esquema, né? O Flamengo, o Paulo Sousa não tem apostado nem no René, nem no Ramon, e o Felipe Luiz é um terceiro zagueiro e está jogando muito bem por ali, um dos melhores, um dos intocáveis, né? Do Paulo Sousa, quando está bem fisicamente. E ele tem estado bem, né? O Felipe Luiz, de dar inveja assim, o preparo físico dele. E eu acho que o Ayrton Lucas vai entrar muito bem nesse esquema aí do Paulo Sousa, vai disputar a vaga com Lázaro, com Bruno Henrique, com Everton Ribeiro, porque todo mundo já foi testado ali na ala esquerda. É um cara para compor o elenco, mas se bobear, vira titular, tá? Dependendo aí dos treinamentos e da moral que ele adquirir com o Paulo Sousa, ele vem até para ser titular, né? Mas eu tô curioso para saber como é que ele vai usar também o Bruno Henrique que não consegue pegar um ritmo, né? Demorou a entrar em forma, teve um problema ali, desgaste muscular e tudo, aí voltou, luxou o ombro também. Então não sei se ele vai optar com o Bruno Henrique de ala esquerda, se ele vai jogar um pouquinho mais adiantado. Enfim, o Paulo Sousa vai quebrar a cabeça aí para encaixar todo mundo nesse time. Mas eu gostei bastante. Contratação muito bem encaminhada. Parabéns ao Júlio. Eu lembro da gente ter falado do Ayrton Lucas também. Agora abriu mais as portas, né? Porque ele estava jogando na Rússia. Então, vamos nessa. Tomara que anuncie logo de uma vez, né? Oficialmente, e venha, porque a Libertadores já está na porta, né? Tem a final quarta e sábado. É sábado, né? O jogo foi para sábado, não é isso? Quarta e sábado, e depois, semana que vem, terça-feira, já é Libertadores, né? Então, que venha o mais rápido possível. Vamos falar rapidamente sobre o Ayrton Lucas. Ele começou no Madureira, se destacando, e no time do Fluminense do Abel Braga, lá entre 16 e 17, o Abel jogava no 3-6-1, ele jogava quase como um atacante pelo lado esquerdo. Ele era um jogador fundamental na equipe do Fluminense. De lá ele foi para o Spartak, tem mais de 100 jogos, é muito querido na Rússia, mas essa situação aproximou cada vez mais. O Flamengo tinha feito um contato com o Ayrton em 19 e não evoluiu. Em 2019, não evoluiu. Ele continuou no futebol europeu. No fim do ano, eu recebi uma informação de que, mesmo ele estando num momento muito bom na Europa, mais de 100 jogos, jogador que é querido pelo presidente, ele poderia pintar no meio do ano deste ano no futebol brasileiro, ou no Corinthians, ou no Flamengo. O Carlos Leite tem uma entrada muito forte no Corinthians, né? E o Corinthians tem aquela situação do lateral esquerdo, né? O Fábio Santos ali já tem uma certa idade, precisava de um jogador da posição, precisa até, na minha opinião. E o Flamengo também tinha essa situação do René, do Felipe Luiz, que tem uma certa idade, o Flamengo procurava um lateral esquerdo.
Nessa função de 3-4-3, o Ayrton faz essa função lá no Spartak. Então ele poderia ter vindo para o Flamengo. Aí esfriou a negociação, inclusive tiveram algumas informações de que ele estaria acertado com o Flamengo, e naquele momento não estava, e eu falei, olha, o Ayrton nesse momento não tem nada, mas surgiu a situação da guerra, né? Da guerra Rússia e Ucrânia. Isso fez com que o Ayrton hoje novamente ficasse muito próximo de voltar ao futebol brasileiro, que já era um desejo e estratégia dos seus empresários. A gente futuca daqui, futuca dali, conversa daqui, conversa de lá. Né? A gente não pode ser leviano de ficar expondo todo mundo, embora às vezes eles exponham a gente, mas são outros 500, né? E jornalista é isso aí, né, Bruno? Tá suposto a isso. A gente vai lá, a gente protege a fonte, às vezes a fonte dá uma porradinha na gente. Isso é normal. Isso é normal, acontece. E eu falei, olha, o Ayrton Lucas hoje, no momento, não tem nada. Com o passar do tempo, com a necessidade de um ala, e muito também do que a gente falou aqui também em primeira mão, que o Everton Ribeiro não estava satisfeito de jogar pelo lado esquerdo. Vocês lembram disso? Aí, hoje quase não está jogando de ala. O Flamengo está, entre aspas, sem uma funcionalidade do René e do Ramon. Foi analisado um extrato dentro do elenco que o Flamengo precisava de um ala. E o nome do Ayrton Lucas voltou em pauta. Então, parabéns para o Mauro César. Eu dei essa informação, mas a informação atual é do Mauro. Então, os louros têm que ser para o Mauro. Ponto. Né? O Mauro César trouxe a informação que o Flamengo está muito encaminhado para o Ayrton Lucas. Eu acho um baita jogador. Obrigado, Anick, aí acertou na mosca, o Julinho, parabéns. Não, a gente deu a possibilidade de acontecer, e aconteceu, né? A informação é até do Mauro. Mas é isso, Gabriel Fraga, aí, novo membro do canal. Então é muito bacana. Então, parabéns aí para o Mauro César, que em cima do lance deu a informação, mas a gente já vinha realmente analisando a possibilidade do Ayrton. Nesse time, chega para ser titular, Bruno? Ayrton Lucas hoje informa na ala ali. Hoje a gente tem atuando o Lázaro, que não é um ala de ofício, mas está se adaptando bem à posição. Hoje, você, se for treinador do Flamengo, todo mundo informa. Eu não sei como é que está a situação do Ayrton, né? Está jogando. Não está jogando. Se bem que o Campeonato Russo não parou. Então devia estar jogando. Eu vou dar uma estudada. Então, Ayrton é titular do Flamengo? Na ala esquerda, é bom jogador, hein? Para mim, ele é um jogadoraço, cara. Eu gosto muito dele. Sem dúvida, Júlio. E não tenha dúvida de que se ele foi para a Rússia, né, jogando as ligas europeias, né, com certeza aquele Ayrton Lucas que a gente já via jogando bem no Fluminense, ele com certeza evoluiu por lá. Porque senão ele bateria e voltaria. E não é o caso. Ele vai voltar muito mais em função dessa situação toda, né, que está envolvendo, mesmo que o campeonato não tenha parado, de repente, fazer aqui uma temporada no Brasil ela vem bem a calhar. Então, com certeza, é um jogador que evoluiu jogando lá na Europa e, para mim, chega sim para ser dono da posição. É importante que a gente diga que os alas, né, diferente dos laterais, eles não têm muito aquela característica de ultrapassagem. O ala é muito mais um construtor, é alguém que atua por ali justamente auxiliando na construção das jogadas. E se for preciso, ele chega no fundo para fazer um cruzamento, mas ele também atua por dentro para poder finalizar em gol. O Ayrton Lucas é muito bom nisso, porque ele sempre foi um jogador que construía ou que auxiliava na construção de jogadas, e não só um lateral que fazia ultrapassagem, justamente porque ele tem bola no pé. Então, ele não fazia só ultrapassagem para fazer cruzamento, ele atuava na construção. E como ele foi atuar, saiu daqui como lateral, e ele já atuava na construção. Como ala. Oi, Júlio. Ele sai daqui na lateral, mas jogava de ala já no 3-6-1 no Fluminense. Sim. Eu digo sai daqui como lateral de ofício, né? Mas chegou a atuar assim, inclusive chamou a atenção da Rússia porque ele tinha capacidade de atuar como ala. E não tenha dúvida de que jogando num futebol onde é muito comum a utilização dos alas, ele com certeza evoluiu. E o nível do futebol onde ele está, por incrível que pareça, na Rússia, mas também principalmente no futebol europeu, ajuda o jogador a evoluir tecnicamente e principalmente taticamente, que é uma cobrança muito alta do Paulo Souza. Então ele chega pronto para assumir titularidade, pelo menos ao meu ver. Eu não vejo o Bruno Henrique atuando por ali. Eu vejo o Bruno Henrique atuando ou como centroavante, o que não é uma preferência minha, ou como esse homem atrás, já que o Paulo Souza joga com dois homens atrás do pivô, do centroavante. Então eu vejo o Bruno Henrique atuando por ali. Para mim, a briga pela posição vai ser com o Lázaro e com o Everton, mas o Everton não vem bem, então é uma briga até desigual. E o Everton, tendo a Ayrton Lucas para atuar por ali, ele vai definitivamente dizer para o Mister, lembra daquela conversa que a gente teve? E eu disse que não estava satisfeito?
agora que tem um cara para atuar por ali, eu prefiro até ser reserva, mas atuar na minha posição. E não tenho dúvida, o Flamengo completo, com o Ayrton Lucas por ali, o Everton Ribeiro passa de fato a ser reserva do Flamengo.